Você é daquelas pessoas que, quando está resolvendo questões de análise combinatória, fica tentando achar fórmulas, testando para ver o resultado, mas não sabe necessariamente o que você está fazendo? Provavelmente, se esse é o seu caso, é porque você não compreendeu ainda o princípio fundamental da contagem. Nessa aula, eu vou explicar o princípio fundamental da contagem de uma maneira em que você vai conseguir aplicar esse princípio em arranjo, combinação, permutação, inclusive sem o uso de fórmulas. Eu sou o Alessandro, fundador desse canal, um apaixonado por matemática. Eu vou dividir essa aula em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar sobre o princípio fundamental da contagem, a técnica em si, e vou explicar como o passo a passo de como lidar nas questões de contagem. E aí eu vou explicar a técnica e vamos resolver alguns exercícios para ilustrar o que é o princípio fundamental da contagem. Já na segunda parte, eu vou resolver questões de arranjo e combinação usando o princípio fundamental da contagem, e aí você vai perceber que você consegue resolver essas 2 situações sem o uso de fórmulas. Eu nem vou tocar no assunto da fórmula, mas eu vou separar o que acontece com arranjo, o que acontece com combinação e como que a gente vai lidar com isso na conta. 0 problema de fórmula. E já na terceira parte, eu vou falar sobre permutação. E aí a gente vai resolver mais alguns probleminhas. Ok? Então nós vamos aqui para a tela do meu computador e nós vamos falar aqui sobre o princípio fundamental da contagem. Eu não vou ler, mas você anota aí e faz a sua leitura. O princípio fundamental da contagem é uma técnica. E nessa técnica de contagem, a gente vai separar o problema em situações, em decisões. E essas decisões têm que ser sequenciais, toma uma decisão, depois toma outra decisão, depois toma outra decisão, sequenciais e independentes. Ou seja, quando você tomar uma decisão, as decisões anteriores não vai interferir em nada na decisão que você está tomando aqui, nesse momento. Aí você toma uma nova decisão, ela independe da decisão anterior, e assim sucessivamente. Então, as decisões são sequenciais e independentes. E no final de tudo, depois que você decidiu tudo que podia decidir, o resultado da conta é a multiplicação. É o produto das quantidades de cada decisão. Ok? Esse é o princípio fundamental da contagem. Bom, então, mas não é uma técnica? Se é uma técnica, então tem que ter uma maneira de se resolver isso. Vamos ver? A primeira situação que você vai diante do problema, você vai olhar e vai ter a perspectiva do contador. Você vai se colocar no lugar de quem está resolvendo o problema. Está pintando uma bandeira? Então você vai se colocar no lugar de quem está pintando a bandeira. Está selecionando pessoas, montando comissões? Quem é que está montando a comissão? Você se coloca no lugar de quem está fazendo, de quem está contando, montando essas comissões. Ok? A segunda situação da técnica é o seguinte. Primeiro você se coloca no lugar de quem está resolvendo o problema. A segunda é você verificar as decisões que você vai ter que tomar para resolver aquele problema. Então você vai ter que tomar decisões. Ok? Então você vai ter que separar aí quais são as decisões que a mais restringe mais ou que traz mais dificuldade. Você vai ter que separar essas decisões. Ok? Então você separa em decisões e já analisa se tem alguma coisa que é mais difícil, que restringe mais, tal. Aí, separou. Beleza. Aí você vai para o terceiro passo. As decisões que forem mais difíceis de resolver, aquelas que restringirem mais, você começa a resolver, a decidir por elas. E depois você vai terminar pelas mais simples. Isso tem um motivo.
É porque normalmente, quando a gente começa resolvendo o que é mais fácil, primeiro, quando a gente chega para a parte mais restritiva, sabe o que acontece? Vai começar a depender do que você escolheu antes. E aí vai dar errado. E aí vai começar a complicar tudo. Então, você se coloca no lugar de quem está contando, você divide o problema em decisões, avalia quais são as decisões mais restritivas e mais difíceis e começa pelas decisões mais difíceis ou as mais restritivas. 90%, 70%, 80% aí dos problemas de análise combinatória você vai resolver desse jeito. Só que tem que agora vai vir o pulo do gato, aquela situação que você fala assim, poxa, por que essa questão ficou tão difícil? Por que agora eu estou somando, estou subtraindo? Que contagem é essa? Por que ficou tão difícil assim? Por que eu tive que dar tantas voltas? Sei lá. O que você estava pensando? É porque tem questões que mesmo quando você separa as decisões, começa pelas mais difíceis, aplica direitinho, mas chega lá no final, ainda assim você fala assim, poxa, depende do que eu decidi anteriormente. E aí o princípio fundamental da contagem não funciona mais. Neste caso, o que a gente faz? A gente conta uma possibilidade de abordagem. A gente conta tudo, inclusive aquilo que não interessa, conta tudo. Aí depois você conta o que não te interessa e subtrai. E vai sobrar o que você quer de resultado. Uma outra possibilidade, uma outra abordagem comum de acontecer é você pegar o caso e dividir ele e falar assim, olha, desse caso aqui eu conto de um jeito. E se eu contar de uma outra maneira, eu conto tudo, mas de forma separada, assim, né? De um jeito, aí eu aplico o princípio fundamental da contagem, conto o outro restante de outro jeito, e aí acho a resposta, e eu somando tudo é o que eu quero. Entende? Então, às vezes, há essa necessidade. Mas por que a gente divide em casos? Porque quando chegou um momento que a gente está analisando a questão, que a gente olha e fala assim, poxa, depende do que eu decidi anteriormente, então eu vou ter que abordar de outro jeito. E o que acontece é nessa situação dessa quarta opção que eu coloquei aqui. Beleza? Nessas considerações importantes. Ok? Então anota e quando for resolver os problemas, analise isso aí que eu estou falando para você. Tá bom? Vamos lá então? Vamos analisar essa questão na forma correta, na forma do princípio fundamental da contagem. João vai a uma festa e tem 2 calças e 4 camisas. De quantas formas poderá se vestir para a festa? Vamos pensar. A gente vai ter que dividir isso em decisões. Então ele pode começar vestindo a calça, por exemplo. E depois ele vai vestir a camisa. São as decisões que ele vai ter que tomar. Quando ele eu vou escolher a calça, quantas opções tem? 2 opções. Tem 2 calças. Vestiu a calça, ou decidiu qual é a calça que vai vestir, ele vai para a camisa, vai para a camisa. E quantas opções tem? 4 opções. E quando ele vai escolher a camisa, não depende de qual calça ele escolheu. Simplesmente ele escolhe a camisa. E o resultado é a multiplicação. 2 vezes 4 são 8 possibilidades dele se vestir. O que aconteceu aqui? Se ele escolheu a calça 1 ou a calça 2, eram 2 opções. Se ele escolheu a calça 1, ele tinha 4 camisas para vestir. Vamos pensar que é A, B, C e D. Então ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades de vestir a calça. E escolher uma calça ou uma camisa. Ok? Aí você fala assim, então por isso, são 2 opções para calça
e para cada calça tinha 4 camisas. Por isso que é 2 vezes 4. Isso, é isso mesmo que está acontecendo. Mas, Alessandro, mas e se eu escolhesse primeiro a camisa e depois escolhesse a calça? Quantas camisas ele tem possibilidades? Opções? 4. E calça? 2 opções. O que ia acontecer aqui é que você teria A, B, C e D. 4 opções para camisa, e para cada camisa você teria 2 opções de calça. Então ficaria 2, 4, 6, 8. Ou seja, 4 vezes 2 dá 8. A resposta é a mesma, ok? Ou seja, você dividiu o problema em decisões que não dependiam da anterior e fez a multiplicação. Ok, tudo certo. Mas, Alessandro, como é que é esse negócio aí de depender da anterior? O que está acontecendo? Dá um exemplo aí para mim. Então, vamos pensar que um atrapalhado pensasse assim: eu vou me vestir. Eu tenho quantas peças eu tenho lá? Aí ele fala assim: pô, eu tenho 6, eu posso pegar. Ou eu pego uma das camisas, que são 4, ou eu pego a calça. Então, eu vou pegar uma peça lá. E aí ele vai pegar 6 opções. Confere? E ele vai vestir uma peça. Vestir dessa peça, qual é a segunda peça que ele vai vestir? Qual é a segunda roupa que ele vai vestir? Aí você vai falar assim: beleza, depende. Depende, por quê? Porque se ele escolheu uma camisa, então ele vai ter 2 opções de calça. Mas se ele escolheu uma calça, aí ele vai ter 4 opções de camisa. Então, essa opção aqui que ele vai marcar agora vai depender do que ele escolheu primeiro. E aí, meu amigo, minha amiga, dá errado. Desse jeito, dá errado. Desse jeito, a gente não vai chegar ao resultado, a gente não vai estar aplicando o princípio fundamental da contagem. Ok? Vamos para mais uma questão? Numa sala, há 3 mulheres e 2 homens. De quantas formas podemos formar uma dupla em que seja necessariamente um homem e uma mulher? Então, novamente, eu vou escolher uma dupla ali, né? Uma pessoa ali. Se eu vou escolher uma pessoa, eu vou escolher... Aliás, eu tenho que escolher 2 pessoas, né? Aí eu posso escolher primeiro o homem e depois a mulher. Se o homem, eu tenho 2 opções. E mulher, 3 opções. Escolhido o homem, depois, quando eu vou escolher a mulher, eu não depende do que eu escolhi antes. Então, fica 2 vezes 3, 6. 6 possibilidades, né? Mas e se eu tivesse escolhido mulher primeiro, para depois escolher o homem? Daria a mesma coisa. Porque para a mulher tem 3 opções e para homem tem 2 opções. E, né, fazendo o produto, 3 vezes 2, 6. Ok? Da mesma forma, a gente não podia fazer, né? Eu vou escolher uma pessoa, independente da restrição que tinha, né, de ser mulher, por exemplo. Eu pego uma pessoa. Se eu pegar 5, aí depois depende. Né? Eu tenho 5 pessoas, 3 homens e 3 mulheres e 2 homens. Tem 5 pessoas. Mas, escolhido um, qual é o segundo? Aí você vai falar assim: depende. Depende? Então, meu filho, a escolha tem que ser independente. Senão vai dar errado. Ok? Bom, essa é a primeira parte. O que é o princípio fundamental da contagem? Ele está dentro desse escopo aqui. Tá ok? Então, para a segunda parte, nós vamos falar sobre arranjo e combinação. E da primeira maneira que a gente vai fazer aqui, a gente vai definir o arranjo.
e ele é bem próximo da combinação. Por quê? Porque repara, primeiro, eu vou deixar um exemplo aqui da calça, por exemplo, e da camisa. Quando ele vai no grupo de camisa, ele escolhe uma peça e pronto. Depois ele vai em outro grupo, o de calça. Escolhe uma pessoa, uma calça, pronto. Né? E resolveu. Na sala, lá escolhendo de 3 mulheres e 2 homens, tinha que escolher um homem e uma mulher, ele foi lá no grupo de homens, né? Você vai lá no grupo de homens e escolhe um. Depois você vai lá no grupo de mulheres e escolhe uma. O arranjo e a combinação vai ser algo diferente. Vai acontecer algo mais específico. O que acontece? Você vai lá no grupo e pega... Tem quantas possibilidades? 10. Aí você tira uma possibilidade lá, volta no grupo, tem quantas? 9. Retira, quantas? Volta de novo. 8, 7, 6. Quando você está indo no grupo e retirando um a um, aí você vai ter que tomar cuidado. Porque ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Então, o que é que você vai definir? Você vai ver se depois você vai pegar uma possibilidade e vai verificar e vai embaralhar ela. Se ela vai ser a mesma coisa. Porque se ela for uma opção distinta, diferente, aí ela vai ser arranjo. Mas vamos com calma aqui. É melhor a gente analisar pelo problema, pelo exemplo. Vem comigo que vai dar menos dor de cabeça. Quer ver? De quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho de 5 membros? Então, vamos pensar que você tem um conselho, tem 5 membros aqui. E você vai escolher... Você tem que escolher o presidente e depois tem que escolher o secretário. Vamos lá. Você vai lá no grupo e escolhe um presidente. Tem quantas possibilidades? Aí você, tem 5. Tem 5 opções lá. Tem 5 pessoas. Escolhido o presidente, você vai voltar, aí você volta lá no grupo, um já não está mais, e tem quantas opções agora? 4 opções. Quando você escolhe 4 opções, independe de qual pessoa você pegou lá no grupo. Não depende. Por exemplo, eu poderia ter pego esse rapaz, mas poderia ter selecionado uma outra pessoa, por exemplo, essa menina aqui. Entende? A segunda opção vai ser 4. Quando eu for escolher o secretário ou a secretária, eu vou ter 4 opções, independente de quem eu escolha como presidente. Para presidente, eu sempre tenho 5 opções, e quando eu for escolher o secretário, eu tenho 4 opções. Ok? E aí, como eu fui lá no grupo, peguei um, tinha 5. Aí ficou 4. Voltei lá, peguei mais, mas tinha 4 opções? 5, 4. Aí eu vou fazer uma pergunta. Imagina que eu pego uma pessoa, por exemplo, a Ana, primeiro, para presidente, e depois eu pego a Beatriz para secretária. Mas eu poderia ter pego a Beatriz para secretária, para presidente, e poderia ter pego a Ana para secretária. Aí eu te pergunto, essa escolha aqui, Ana como presidente e Beatriz como secretária, ou Beatriz como presidente e Ana como secretária, é a mesma coisa ou é escolha diferente? Aí eu vou te falar, isso aqui são coisas diferentes. Por quê? Porque são atribuições diferentes. O presidente tem salário diferente do secretário, tem funções diferentes do secretário,
tem influências diferentes do que o secretário. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Se é diferente, você pega um resultado como exemplo, embaralha ele e você percebe que aquela escolha específica para aquele caso, ela é diferente. Então, meu amigo, você está diante de um arranjo. Você está diante de arranjo. E o que você faz? Você pega o resultado e multiplica. 5 vezes 4, 20. Se você pegar o arranjo de 5, 2 a 2, você vai ver que vai dar 20. Ok? Mas eu não quero entrar no mérito das fórmulas. A questão é para você resolver o exercício, a questão, de forma só aplicando o princípio fundamental da contagem. Tá ok? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui de arranjo. Regina deseja usar as letras de seu nome para fazer uma senha de 4 dígitos. De quantas maneiras diferentes ela poderá fazer sua senha? Então, vamos pensar aqui, ó, Regina. Regina, a palavra Regina tem quantas letras? Regina. Tem 6 letras, todas diferentes, confere? Todas as letras são diferentes. E ela vai fazer uma senha. Essa senha tem 4 dígitos. Ele está falando aqui, ó, tem que ter 4 dígitos. Tem 4 dígitos essa senha. Então, vamos pensar, vamos fazer a senha. Pegar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra. Para formar a senha. Então, eu vou me colocar no lugar de quem está fazendo a senha, né? Vou fazer a primeira senha. Vou colocar a primeira letra. Quantas opções eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu tenho 6 opções. Escolhida a primeira letra, eu vou escolher a segunda letra. Quantas opções eu tenho? Porque eu não posso repetir as letras. Tá ok? Eu estou considerando aqui que eu estou fazendo uma senha com 4 letras distintas, tá? 4 letras distintas. Então, eu vou pegar aqui 5 opções, porque eu escolhi a primeira, agora eu vou escolher a segunda. Depois de escolhidas essas 2 letras, eu vou escolher a terceira letra, mas eu não posso escolher nem a primeira nem a segunda. Quantas opções eu tenho? 4 opções. E depois eu vou ter 3 opções. Ok? Por quê? Porque todas as letras eu estou usando de forma diferente. Tá ok? Bom, o que é que vai acontecer aqui? Agora eu tenho que imaginar uma letra, eu tenho que imaginar uma senha. Vamos pensar assim, uma senha que fosse regi. Essa é uma senha. Mas se eu pegasse assim, E, R, I, G, eu embaralhei essas letras. Eu falo assim, essa senha aqui é a mesma senha dessa aqui? Aí você vai falar assim, não, Alessandro, uma coisa é diferente da outra. São senhas diferentes. Bom, se são senhas diferentes, se um resultado desse aqui é diferente do outro, nós estamos falando de arranjo. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente vai multiplicar. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 maneiras diferentes dela fazer uma senha com 4 dígitos diferentes, usando as letras do nome dela. Ok? Então, vamos continuar aqui com esses exercícios aqui. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? O que acontece aqui é o seguinte, então eu vou colocar 3 algarismos. Quais são os 3 algarismos? Eu estou definindo as decisões que eu vou tomar. Ele está falando que tem que ser 3 algarismos distintos.
Então, eu vou colocar o primeiro número aqui. Quantas opções eu tenho? Aí, pô, primeiro eu vou colocar o logaritmo aqui, eu posso ter 7 opções. Eu posso pôr de 1 até o 7. Colocado um número qualquer, quantas opções eu tenho agora? Aí eu vou ter 6 opções. Aí eu tiro um outro número qualquer, que eu vou colocar. Quantas opções eu tenho agora? Aí vou colocar a terceira, o terceiro algarismo. Agora eu tenho 5 opções. Então, eu estou formando números com algarismos distintos. Mas como eu fui lá no grupo, peguei um número, aí tinha 7, depois ficou 6, depois ficou 5, começa a cheirar. Eu estou caindo numa questão específica da contagem, que pode ser arranjo ou combinação. E aí eu vou testar. Por exemplo, se eu pegasse o 1, 2 e 3, eu formei o número 123. Mas se eu pegasse o 2, o 1 e o 3, eu inverti a posição ali de 2 números. 123 é a mesma coisa que 213? Aí você fala assim, não, Alessandro, são coisas diferentes, são números diferentes. Se é número diferente, então, meu amigo, eu tô diante de um arranjo. E basta, então, eu multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Ok? Vamos fazer outro exercício aqui. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos números, aí eu até deixei aqui pares, de 3 algarismos distintos? Então vamos lá. Ele está colocando a dificuldade aqui que os algarismos têm que ser distintos. Então quando eu for colocar as opções dos 3 algarismos, eu já sei que eu não posso repetir, não é isso? Só que ele falou também que tem que ser par. E o que é mais restritivo, ser par ou ser distinto? A gente vai imaginar, né? Pô, ser par, eu tenho que garantir que ele seja par. E para que ele seja par, ele vai ter que terminar em 2, 4 ou 6. Ok? Ele tem que terminar no número par. Então, eu posso terminar 2, 4 ou 6. Na verdade, eu vou garantir que eu vou definir isso primeiro. Por quê? 2, 4 ou 6, eu tenho 3 opções. Porque ela que mais me restringe. Lembra da técnica? Então, resolvi isso primeiro. E agora eu vou para a próxima. Quando eu chego no próximo número que eu for escolher, então eu vou escolher agora. Eu tenho 2 opções para escolher. Eu tenho que escolher 2 números, mas eu tenho quantas opções? Eu já escolhi um número, por exemplo. Eu posso ter escolhido 6. Agora eu vou ter 6 opções aqui de números, porque um já foi escolhido aqui. Ou foi escolhido 2, ou foi escolhido 4, ou foi escolhido 6. Aqui tem um número. Agora eu tenho 5 números. Agora eu tenho 6 números, 6 algarismos para escolher. Então eu posso colocar 6 aqui. E colocado aqui, eu tenho 7 opções. Colocado 6 aqui, eu tenho 5 opções aqui. Ok? Então, primeiro, eu peguei aquilo que mais me restringia, que é ser par. Aí coloquei aqui. Depois eu fui para os outros números. Escolhido um número, agora do 7, agora tem 6 e depois tem 5. Ok? E a mesma coisa, pensa bem. Se eu escolho ali, por exemplo, aqui eram as 3 opções, que era do princípio fundamental da contagem. Aqui, 5 e 4, eu teria que ver se ele era arranjo ou combinação. Mas pensa, se eu pego aqui o 1 e o 2, e o 2 e o 1, para colocar um número, para formar um número, eu vou ver que 1, 2 e 2, 1 são coisas diferentes. Por isso que esse cara aqui, vezes esse cara aqui, nós estamos falando de arranjo. Então, basta multiplicar. 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90. Uma outra forma da gente resolver, outro exercício para fazer, ó. E se ele fizesse ímpares? Ó, com os algarismos
Um, dois, três. Gostaria que, né? Quantos números ímpares de 3 logaritmos distintos? Com 3 logaritmos distintos. Então a gente coloca 5 e 7. Temos 4 opções. Temos 4 opções. Ok? Escolhido o número aqui, um número aqui que tinha 4 opções, mas eu vou escolher um. Eu tenho agora que escolher este cara e este aqui. Então, já tem um número que eu gastei aqui, agora vai sobrar 6 opções aqui, e escolhido esse, e não posso escolher nem esse, o que já escolhi anteriormente, agora eu tenho 5 opções. Então, seria o quê? 6 vezes 5 vezes 4. Vai dar 120. Ok? Agora vamos pensar. Eu tenho 120 mais 90. Só para a gente... a gente está com tempo mesmo, né? Está querendo aprender, então vamos lá. Se eu pegar número ímpar, número par, 90, mais 120, que são os números pares, ímpares mais pares, então eu vou ter 210 números, né? Confere? Então, vamos pensar. Se eu quisesse... o que a gente já contou antes, ó, com os algarismos de 1 a 7, quantos números eu posso formar? Eu posso formar 210. Mas se eu contasse só os pares, dá 90. Se eu contar só os ímpares, dá 210. Mas se eu somar eles, né, dá 120. Vamos lá. Se eu contar todos, dá 210. Se eu contar somente os pares, dá 90. Se eu contar somente os ímpares, dá 120. Mas ou o número é par, ou o número é ímpar. Por isso é que quando eu somo 90 mais 120, vai dar 210. Ok? Então, às vezes, no problema, você consegue, ele te pede assim, por exemplo, quais são os números pares? E aí é difícil de você achar. É mais fácil você achar o ímpares e o total. Aí o que você faz? Você acha o total, acha os ímpares e pega o total, né? Menos os ímpares, você vai achar os pares. Entende? Acontece algumas coisas durante a solução usando essa técnica para contar. Tá bom? Vamos lá. E a combinação? A combinação, ela é parecida com a combinação, ela é parecida com o arranjo. Por quê? Porque você vai de novo lá no grupo. Ah, tem que escolher 5 pessoas. Aí você escolhe a primeira. Tinha 20. Agora 19. Agora 18. Aí você está indo lá no grupo e está tirando de um em um. Aí, feito isso, você vai ter que analisar se é arranjo ou combinação. E aí, quando você for olhar as quantidades, analisar um caso específico e embaralhar, você vai ver que são iguais. A contagem é a mesma. Vamos ver aqui no... até que coloquei, ó, criando subconjuntos iguais, independente da ordem dos elementos. Então, vamos pensar aqui, ó. Um exemplo, é melhor a gente entender isso aqui usando o exemplo. Para uma atividade em sala com 20 alunos, o professor mandou que fossem formadas duplas. Qual é a quantidade de duplas diferentes que são possíveis de formar nessa situação? Então vamos pensar aqui, ó. Vai formar duplas, né? Lá na sala tem quantas pessoas? Se eu for formar duplas, eu vou escolher 2, né? Mas vou escolher a primeira pessoa. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira pessoa para formar a dupla? Aí a gente vai lá, tenho 20 opções. Ok? Então eu estou me colocando no lugar de quem está formando a dupla e eu estou escolhendo uma pessoa. Quantas opções eu tenho? 19. Escolhida uma pessoa, eu volto lá nesse grupo dos alunos, que eram 20.
Agora eu conto lá tem 19. Escolhi a segunda pessoa. 19. Beleza. Então veja, eu vou lá no grupo, retiro um, depois eu volto, retiro o outro, aí eu falo, poxa, isso é arranjo ou é combinação? Aí eu vou colocar então a possibilidade. Imagina, eu tenho várias pessoas, tem 20 pessoas na sala. Escolhi a pessoa A e a pessoa B, nessa ordem. Primeiro chamei a Ana, depois chamei a Beatriz. Mas eu poderia ter chamado a Beatriz e depois a Ana. Uma outra forma de eu chamar. Aí eu falo assim, essa dupla é a mesma dupla ou é dupla diferente? Aí eu falo, poxa, é a mesma dupla. Embora eu tenha chamado a Ana primeiro e depois a Bia, ou ter chamado a Bia primeiro e depois a Ana, no final das contas, a dupla era Ana e Beatriz. Era uma dupla. Ok? Então é igual. Quando é igual, você vai fazer a multiplicação, igual está ali, 19... 20 vezes 19. Quantos elementos tem aqui? Aí você fala assim, poxa, Alessandro, eu fiz duas escolhas. Duas opções ali. Duas escolhas que eu fiz, duas decisões que eu tomei. Então eu vou dividir por 2 fatorial. E se fosse 3 opções, tipo 20 vezes 19 vezes 18, escolhendo 3 pessoas. Aí eu ia dividir por 3 fatorial. Mas e se eu tivesse escolhido 4 pessoas? Aí aqui ficaria 17 e eu ia dividir por 4 fatorial. Tá entendido? Então, eu divido por 2 fatorial porque eu estou contando a mais. Numa próxima aula que eu for falar somente de combinação, aí eu vou explicar isso aqui melhor. Tá bom? Mas por hora, para resolver, você só faz isso. Então, dividindo 2 fatorial é 2, eu posso dividir aqui, fica 10, e a resposta vai ser 190. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Maria possui à sua disposição banana, abacate, mamão e maçã. Ela deseja fazer uma vitamina contendo exatamente 3 frutas. Quantos tipos diferentes de vitaminas Maria pode fazer? Então vamos pensar. Ela tem banana, abacate, mamão e maçã. Ela tem, na verdade, 4 frutas. Confere? Ela deseja fazer uma vitamina contendo 3 frutas. Então vamos nos colocar no lugar dela e vamos escolher o quê? 3 frutas para colocar na vitamina. Vamos lá, vamos escolher uma fruta. Tem quantas opções para fazer a primeira escolha? Eu tenho 4 opções. Escolhida a primeira fruta, eu volto lá no grupo de frutas e escolho outra fruta. Quantas opções eu tenho agora? Eu tenho 3 opções. Escolhida essa segunda fruta, eu volto lá nas opções de frutas. Não posso ter escolhido nem a primeira nem a segunda, eu vou escolher a terceira fruta. Quantas opções eu tenho agora? Agora eu vou ter 2 opções. Repara, se eu tivesse escolhido a banana, abacate e mamão, mas se eu tivesse escolhido mamão, abacate e banana, eu modifico a ordem. Eu falo assim, essa vitamina é a mesma ou é uma vitamina diferente? Aí você vai falar comigo, não, Luciano, depois que bateu a vitamina é a mesma, não importa qual fruta eu coloco primeiro, né? A questão é que no final a vitamina é a mesma. É a mesma. Então, nós estamos falando de combinação. E se tem 3 elementos, que a gente está falando assim, 4 vezes 3 vezes 2, que é a multiplicação que a gente vai fazer. Eu vou ter que dividir, tem 3 decisões que eu tomei, então eu vou dividir por 3 fatorial. Ok? Então, 4 vezes 3 vezes 2, quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, 3 vezes 2 eu corto, são 4 tipos de vitaminas que podem ser feitas com
com essas 4 frutas, usando 3 frutas. Ok? Bom, então vamos para uma questão aqui que a gente vai pensar um pouquinho mais para a gente elevar o nível das nossas questões. Um pouquinho só. Vamos lá. Numa escola de música trabalham professores, 25 professores. De quantas maneiras poderão ser escolhidos 5 deles para uma apresentação, sabendo que na equipe de professores há um trio inseparável? Então vamos pensar. Existem 3 pessoas ali, 3 professores. Vamos pensar aqui, ó, A, B e C. Que é o seguinte, ou eles estão lá, ou eles vão participar da apresentação, ou eles não vão participar. Não pode ir um só. Entendeu? Não pode ir um e nem pode ir 2 somente. Ou vai os 3, ou não vai os 3. É essa a ideia do trio inseparável. Ok? E aí, um desavisado vai chegar lá e vai querer separar 5 pessoas. Olha só como é que o negócio começa a complicar. Porque a gente tem que separar 5 pessoas. Existe uma complicação aí, tem um trio inseparável. E aí eu vou começar a definir. Vou escolher a primeira pessoa. Quantas pessoas eu tenho? Aí a gente vai lá e fala, tenho 25 opções. Agora eu vou colocar a segunda pessoa. Aí você fala assim, poxa, depende. Depende, porque se eu coloquei dentro dessas opções aqui, eu coloquei um trio separável, obrigatoriamente, em alguma das novas decisões, eu tenho que colocar ele. Mas se eu não coloquei, aí eu vou ter que... Quantas opções eu tenho? Entendeu? Mas eu não posso colocar os outros 2. E começa ficar a situação, como um colega falava no trabalho, fica uma situação pastosa. A gente não consegue definir direito o que a gente quer. O que a gente precisa fazer, né? A gente tem que começar a se enrolar aqui no meio do caminho. E aí a gente pode partir para outros meios. Vamos pensar. Se eu colocar o trio aqui dentro, eu vou considerar o trio aqui dentro. Então eu vou pegar para 3 opções aqui, 3 dessas pessoas, eu já vou deixar o trio aqui, o ABC. Então falta eu escolher 2 pessoas. Mas de quantas? Porque as 3 já estão aqui. Dos 25 professores, faltam 22. Então, dos 22 professores que não tem problema com trio inseparável, ou seja, vai completar essa comissão, eu tenho que escolher 2 pessoas. Então, vamos conversar sério aqui. Vamos conversar sério. O que eu estou fazendo aqui é contar quantas comissões, quantas pessoas, quantas maneiras eu tenho para escolher 5 professores em que os 3 do trio inseparável já estão lá. Então agora me faltam 22 professores, me sobram 22 professores, dos quais eu tenho que escolher 2. Ok? Então, eu vou escolher 2, vamos voltar aqui para a tela, eu vou escolher 2 professores dos 22. Dos 22. Então, o que vai acontecer? Para o primeiro professor, eu tenho 22 opções. Escolhido esse professor, eu passo a ter 21 opções. Repara, eu vou lá no grupo de professores, tem 22. Agora 21. Então, fica 22 vezes 21. Mas eu tenho que pensar. Eu estou com o professor D e o professor E. Escolhi nessa ordem. E se eu tivesse escolhido o professor E e depois o professor D, na verdade, é a mesma dupla de professores que vai fazer parte lá na comissão. Não é diferente. Não importou ali a ordem que eu escolhi, entendeu? A escolha é a mesma. Então, eu vou dividir quantas opções eu tive, quantas decisões eu tomei? 2, né? Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Então, vai ficar 2 fatorial é 2, 22 dividido por 2 dá 11, e 21 vezes 11 vai dar 231, ok?
231 maneiras de eu escolher os 5 professores em que o trio inseparável faz parte dessa apresentação aí, dessa comissão que vai lá fazer essa apresentação. Ok? Agora, eu tenho que escolher 5 professores, mas dentre esses 5 professores, eu não posso colocar o trio inseparável. Então, eu não tenho 25 professores para poder escolher, porque o trio, não posso contar com ele. Então, na verdade, eu tenho 22 professores e tenho que escolher 5. Porque aí eu faço uma comissão com 5 professores em que o trio não está. Ok? Então, eu vou escolher o primeiro professor. Quantas opções eu tenho? 22 opções. E depois, o segundo professor? 21 opções. E depois, 20 opções. Depois, 19 opções. E depois, eu tenho 18 opções para escolher um professor que não faz parte do trio inseparável. Não faz parte. Aí, a gente vai pensar. Eu fui lá no grupo, tirei uma pessoa. Fui lá, segunda, terceira, quarta. Então ficou 22, 21, 20, 19, 18. Aí você fala, poxa, ou é arranjo, ou é combinação. É princípio fundamental da contagem, mas é uma especificidade, entende? Vou fazer aqui a escolha, vamos fazer a análise aqui para verificar se é arranjo ou combinação, né? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse escolhido assim, o professor D, E, F, G, H, escolhi esses 5 professores, mas se eu tivesse escolhido o professor H, o F, o G, o D e o E, numa outra ordem, seriam a mesma comissão? Seriam a mesma apresentação? Sim. Né? Então, nós estamos falando de combinação. Então, na hora que eu for fazer a conta aqui, ó, 22 vezes 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18, eu vou ter que dividir por 5 fatorial. Que seria a mesma coisa que eu fizesse 22 vezes 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18. E dividir por 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 3 vezes 2 dá 6, 18 dividido por 6 dá 3. E fazendo essa conta aqui, 22 vezes 21 vezes 19 vezes 3, a gente vai encontrar 26.334. Quem que é essa quantidade? É a quantidade de escolhas de 5 professores em que o trio não está lá. Então, a gente fala assim, ó, com o trio e sem o trio. Com o trio, nós temos 231 escolhas possíveis, e sem o trio vai ter 26.334. Somando essas duas situações, vai ficar 5, 6, 5. Vai dar 26.565 maneiras de se escolher esses 5 professores. Ou eu coloco o trio inseparável nessa comissão, ou eu não coloco o trio inseparável nessa comissão. Ok? Então, repara, o que é o princípio fundamental da contagem? Se você está entendendo, eu estou colocando exercícios, nem são tão complexos nesse primeiro momento, nessa primeira aula. É muito mais para você compreender o que é o princípio fundamental da contagem, como é que ele funciona. Ok? Porque quando a gente está lendo a definição de arranjo, a definição de combinação, a definição de permutação, a definição de princípio fundamental da contagem, fica muito abstrato, o negócio não fica muito entendível.
mas eu acredito que da maneira que eu estou fazendo, eu acredito até que vale aí um likezinho aí, né? E cadastrar aí com a gente aí, virar inscrito, para melhorar o nosso canal, para melhorar a situação, para poder fazer o quê? Conseguir realmente entender aí o que é o princípio fundamental da contagem e como que ele funciona aí no arranjo, na combinação. Tá ok? Então, e por último agora, nós vamos falar da permutação. E o que é a permutação? A permutação, ela é uma espécie de arranjo. Só que tem que no arranjo você tinha 10 elementos, por exemplo, você usava 5, 3, 2. Na permutação, você tem 3 elementos, você permuta os 3. Você tinha 5 elementos, você escolhe, se você tiver 5 elementos, você escolhe 5 elementos. Você escolhe todo mundo. Entendeu? Todos os elementos do grupo. Porque na hora que você vê a ordem, sabe o que vai acontecer? As ordens são diferentes. É basicamente isso. Eu nem vou ler aqui a ideia da permutação, porque você lê, você sabe ler, né? Mas se você conseguir entender que a permutação praticamente a mesma coisa que o arranjo, só que tem que, no arranjo, você tem um grupo, você escolhe menos elementos, né? Você tinha 10, você escolhe 7. Você tem 5 elementos, você escolhe 2. Na permutação, não. Na permutação, você vai pegar todos os elementos do grupo. Então, vamos pensar aqui, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra pastel? Olha, você tem a palavra pastel, tem quantas letras? Aqui na permutação, a única coisa que eu não coloquei aqui, mas que é interessante você já tá ligado, é se tem letras iguais, se tem elementos repetidos. Mas pastel, para a gente começar aqui, ó, não tem letra repetida, tá ok? Então vamos pensar, ó. Eu tenho quantos anagramas eu posso formar com a palavra pastel? É como se quantas formas eu posso embaralhar esse negócio aqui, né? Esse trem aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho, a palavra pastel tem 6 letras, ok? Então, eu vou embaralhar essas 6 letras, ok? E vou pegar a primeira letra. Quantas opções eu tenho? Se eu tenho 6 letras, então aqui eu tenho 6 opções. Escolhida a primeira letra, quantas letras eu tenho? Eu volto lá no grupo e eu tenho 5 opções. E depois, 4 opções. E depois, 3 opções. E depois, 2 opções. E depois, 1 opção. Repara, eu usei todos os elementos. Mas se eu pegasse assim, ó, pastel, eu pegasse aqui, ó, A, S, P, E, LT. Também é diferente se eu pegasse SAEPTL. É diferente. Eu estou falando de arranjo. Qual é a diferença? É que eu peguei todos os elementos. E cada formação que dá aqui é diferente da outra. Entendeu? Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é igual a 720. Ok? Vamos para a próxima? Então, agora, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra pastel de modo que sempre inicie, né, com vogal? Então, vamos lá. Aqui ficou escrito errado, tá? Mas que vai sempre se iniciar com vogal. Então, vamos pensar. Você tem a palavra pastel. Na verdade, pastel tem 2 vogais. O A e o E. Ok? Então, eu vou fazer os anagramas e eu vou separar em partes, que são 6 letras. E aí ele me restringe alguma coisa. Ele fala assim, olha, tem que iniciar com vogal.
lembra que eu tenho que, das decisões que eu estou tomando, no princípio fundamental da contagem, eu tenho que fazer o quê? Decidir começar pela que me restringe mais, que é mais difícil. E aí eu vou começar aqui e falo assim, o que mais me restringe é começar com vogal. Então, aqui pode ser A ou E. Eu já começo logo aqui, já defino logo. Tem duas opções. Resolvido isso, eu já resolvi o problema, eu já começo com vogal agora, ou com A ou com E. Escolhida essas letras, né? essa primeira opção, a primeira parte do anagrama, eu vou escolher o restante. Agora tem quantas opções? Escolhi uma aqui. Agora tem quantas opções para cá? Agora eu tenho 5 opções, porque uma eu já usei, né? Agora depois 4 opções, depois 3 opções, depois 2 opções, depois uma opção. Vocês entenderam por que é 5? Porque digamos que eu tenha usado a letra A aqui. Agora eu posso usar P, S, T, E, L. Eu tenho 5 opções para usar aqui. Usada mais uma outra letra, por exemplo, P, agora eu tenho 4 opções, S, T, E, L. Usada a outra letra, tal, aí acaba que vai diminuindo de 1 em 1, ok? Só que tem que, de novo, cada letra, mesmo que permutada, trocando as posições, elas são coisas diferentes. Por isso que a gente só multiplica. E aí fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 5 fatorial é 120 vezes 2, 240. Agora vamos para uma questão aqui também. Ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra pastel de modo que a terceira letra seja consoante? Olha que interessante, ele vira e fala para a gente que a terceira letra tem que ser consoante. A palavra pastel tem 6 letras, eu vou dividir as minhas decisões, mas ele falou que a terceira letra tem que ser consoante. Pô, mas eu não tenho que começar ou terminar? Não. A decisão que você vai tomar é aquela que te restringe primeiro. E a que está me restringindo primeiro é que a terceira letra tem que ser consoante. Então, essa aqui tem que ser P, S, T ou L. Ok? Eu tenho 4 opções. Eu já defino logo. Eu já resolvo isso logo. Defini isso. Beleza. Agora eu vou escolher as demais. Escolhida uma letra aqui na terceira, quantas opções eu tenho para cá? Se eu já escolhi uma, agora me faltam 5 opções. Ok? Porque tinha 6, tirei uma. Digamos que eu tivesse usado a letra P, aqui no meio. Sobram 5 opções, depois 4 opções, depois 3 opções, depois 2 opções, depois uma opção. Como as letras, né, os anagramas, quando você inverte as letras, se tornam coisas diferentes, é como se a gente estivesse fazendo um arranjo, ok? A gente simplesmente multiplica. Então, vai ficar aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. E 120 vezes 4 dá 480. Então, eu espero assim, que você tenha conseguido compreender o que é o princípio fundamental da contagem. A regra, entenda a regra. Né? Você vai definir vai tomar decisões. Essas decisões têm que ser, elas serão independentes. Então você vai tomando essas decisões sucessivas, elas têm que ser independentes, não pode depender da decisão anterior. Ok? Você fala, pô, depende, será? Se eu usei uma coisa, a quantidade vai ser outra. Se eu usei outra coisa, a quantidade vai ser diferente. Então, não. As decisões são sucessivas, né? São independentes, e no final a gente multiplica. Existem
Quando tem restrição, quando tem alguma restrição, você começa pela restrição para depois, com as que tem menos restrições e terminar. Dessa maneira, é a forma mais didática para a gente abordar as questões de análise combinatória, e aí as decisões posteriores, elas vão sendo independentes das que já foram tomadas. Mas ainda assim, há casos que mesmo que a gente tente de um jeito, tenta do outro, faz de um jeito, faz de outro, a gente percebe, puxa vida, não vai ter como. Mas normalmente o que vai acontecer? Ou a gente conta tudo e subtrai, alguns que não precisa, ou a gente conta separadamente e depois soma. Ok? Ficamos assim. Eu vou deixar outros links para outros vídeos falando sobre análise combinatória, que eu estou fazendo uma playlist, e aí você já vai e continua assistindo. Refaça os exercícios e mais exercícios com outras abordagens, com análises, mas no final das contas, é o princípio fundamental da contagem que a gente vai estar sempre aplicando, tá ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, continue assistindo os vídeos aqui e vai dar certo, você vai aprender, tá bom? Bons estudos!